E aí, bora mergulhar num texto milenar, o capítulo 20 de Provérbios. Só que a gente vai fazer isso com um olhar diferente, uma lente filosófica bem específica. A ideia é decodificar esses versículos para extrair um verdadeiro manual sobre liderança, integridade e, claro, autoconhecimento. E para a gente já começar, olha só que versículo curioso. Ele vai ser a chave de toda a nossa análise, essa ideia de uma luz interior que revela o que a gente realmente quer. Guarda bem essa imagem, porque a gente vai voltar muito nela. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo o texto como um guia, depois parte para o domínio de si, para as regras de um governo justo, para o segredo da consciência e, por fim, a gente descobre qual é a essência da verdadeira autoridade. Ok, vamos começar preparando o terreno. Essa primeira parte vai mostrar como Provérbios 20 é muito, mas muito mais do que só uma coleção de ditados antigos. Pensa o seguinte, a fonte que a gente está usando não vê isso como poesia, não. É, na verdade, um manual de instruções, um projeto detalhado para construir o caráter, com lições práticas de psicologia, de ética e de comportamento. E a lente que a gente vai usar aqui é bem específica. Ela enxerga esses provérbios quase como um código, sabe? Um código que ensina o chamado homem justo a equilibrar suas paixões e a exercer uma liderança que seja, acima de tudo, íntegra. Ok, agora a gente entra no primeiro e talvez o mais importante campo de batalha de qualquer líder, o mundo interior. É aqui, no autocontrole, que a base de toda autoridade externa começa. Esse primeiro versículo é a porta de entrada. O vinho aqui não é só a bebida, né? É um símbolo para qualquer excesso que embaça o nosso raciocínio e tira a gente do eixo. Pode ser a raiva, a ganância, o orgulho, qualquer paixão que acaba tomando o controle. E a Cabala dá uma explicação fascinante para esse equilíbrio. Pensa em duas forças. De um lado, se tem só Chesed, que é a misericórdia sem limite nenhum, vira bagunça, caos. Do outro lado, se tem só Gevurah, o rigor, sem flexibilidade. Tudo quebra, vira tirania. O segredo, então, está onde? No caminho do meio. Então a lição aqui é clara, né? A primeira imagem importante e tarefa de quem quer liderar é manter a mente sóbria. A autoridade sobre os outros, isso é só uma consequência de ter autoridade sobre si. Certo, com a casa interna arrumada, a gente leva esses mesmos princípios para o mundo lá fora, para a forma como um líder deve governar e promover a justiça para todo mundo. Esse versículo é muito interessante, porque ele define o papel do líder não como um agitador, mas como um pacificador. A honra de verdade não está em vencer discussões a todo custo, mas em criar um ambiente de harmonia onde o conflito nem chega a começar. E por trás dessa ideia tem um conceito cabalístico muito bonito. Tiferet significa beleza, equilíbrio. É a habilidade de caminhar na coluna do meio, sabe? De pegar opiniões opostas e, em vez de deixar vir a briga, transformar tudo numa força unificada. Aqui, o texto não faz rodeios, é direto e reto. 2 pesos e 2 medidas, nem pensar. A condenação da hipocrisia e do favoritismo é total. A mensagem para um líder é bem clara. A justiça tem que ser cega e imparcial para todos. E a tradição maçônica pega essa ideia e transforma em algo muito visual, um kit de ferramentas simbólico. O prumo é a retidão moral. O nível é tratar todo mundo da mesma forma. E o esquadro é a integridade em cada decisão. É como se fosse um kit de sobrevivência para a justiça. Bom, agora a gente chega no coração de toda essa análise, no conceito que amarra tudo o que a gente viu até aqui. Vamos focar naquele versículo que é o mais profundo e mais importante de todo o capítulo. Lembra desse versículo, lá do início? Pois é, agora é a hora da gente realmente desenvendar o que ele quer dizer. Porque, claro, ele não está falando de uma lâmpada de verdade, né? É algo muito, muito mais poderoso que existe dentro de nós. Fica a pergunta, então. O que é exatamente essa lâmpada que consegue investigar os cantos mais secretos da nossa alma? A resposta é a consciência. A fonte que a gente está usando a descreve como uma centelha divina, a Neshama, que todo ser humano tem. É uma luz interna que, quando a gente não deixa o ego ou as paixões bagunçarem tudo, ela mostra a verdade sobre as nossas motivações, sem filtro. Certo, mas como é que se acende essa lâmpada? Bom, é um trabalho constante, simbolizado aqui como polir a pedra. São 3 passos. Primeiro, esquadrinhar, que é basicamente analisar com frieza as próprias intenções. Depois, limpar toda a poeira e sujeira do ego. E, por fim, permitir, ou seja, deixar essa luz pura e limpa guiar o caminho. Beleza.
Agora a gente vai para a nossa conclusão para ver como tudo isso resulta numa filosofia de poder radicalmente diferente, que não se baseia na força, mas sim na sabedoria e na integridade. Olha o que esse versículo diz. Ele define a base da autoridade de verdade. Não é o medo, não é a força, não é a coerção. O que sustenta um líder de pé é a bondade e a verdade. Imagina um trono, então. O trono da autoridade se apoia em 2 pilares essenciais. De um lado, Chesed, a benignidade, a misericórdia. Do outro, Emet, a verdade, a fidelidade. Se um líder tenta se apoiar só em um deles, mais cedo ou mais tarde, o trono cai. O equilíbrio é o segredo de tudo. E aqui está a grande sacada de toda essa análise. O resumo da ópera. A autoridade genuína não é algo que se impõe na marra, é um estado interno. É o resultado de uma vigilância ética constante sobre si, alimentada por aquela lâmpada interior da consciência, sempre acesa. Para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de explorar esse guia milenar, a questão final não é sobre reis ou líderes distantes, mas sobre a jornada individual de cada um. Quão clara e forte pode ser a luz da própria consciência?